Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao FEComércio Orienta, o espaço de análise e orientação para as empresas. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre as expectativas para a economia em 2026, considerando as pesquisas da FEComércio São Paulo que medem a confiança, o consumo e o endividamento da população. Nossa convidada é a assessora da FEComércio São Paulo, Kelly Carvalho. Seja muito bem-vinda. Lembrando que este episódio é um oferecimento do Senac São Paulo. Quer estudar em uma escola onde você é livre para criar, experimentar e ser quem você quiser? Quer saber? Senac. Acesse sp.senac.br. Bom, Kelly, seja bem-vinda novamente. Antes da gente falar sobre os índices propriamente ditos, eu gostaria que você analisasse, explicasse para a gente essa relação entre eles, né? Entre confiança, consumo e endividamento. Como essas três variáveis se articulam e qual que é o impacto disso para o desempenho do comércio, dos serviços e do turismo? Bom, muito obrigada, Camila, pelo convite. Muito importante a gente disseminar aqui conhecimento das pesquisas da Federação do Comércio, que isso traz aí todo o norte, né, para o direcionamento das atividades econômicas e também para os consumidores. E essa diferenciação, não há uma diferenciação na realidade. Ambos os indicadores, eles se complementam, digamos assim. Por exemplo, nós temos a confiança do empresário, o índice de confiança do consumidor, e que são indicadores bastante importantes porque ele determina ali o nível de apetite do consumidor, no caso da confiança do consumidor, com relação aí a compras, e com relação ao empresário, determina também aí a questão de maior propensão a investimento. Então, esses dois indicadores, eles acabam aí sendo bastante importantes. E, por outro lado, nós temos a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, a PEIC, que ela funciona praticamente como um limitador, digamos assim, desses indicadores, né? Então, quanto mais alto o nível de endividamento das famílias, mais é reduzida aqui a margem de risco para novas compras, para até mesmo planejar novos investimentos. Então, é um consumidor cada vez mais cauteloso. E o endividamento, claro, a gente não deve considerar aí que é um indicador ruim, porque o consumidor está comprando e não necessariamente ele está, digamos que, já inadimplente. Então, é um indicador bom. Mas a gente tem que analisar esses indicadores em conjunto, a confiança do consumidor, o consumo, que mostra aí a parte de todo o movimento dos setores de comércio, serviços e turismo, e o endividamento, para poder aí termos uma análise mais estratégica em relação aí ao comércio e também ao que o consumidor pretende neste ano. Então, Kelly, pegando o gancho da PEIC, que é essa pesquisa que você explicou que mede, né, o endividamento e a inadimplência das famílias paulistanas, certo? Ela mostrou que o endividamento atingiu um pouco mais de 70% das famílias paulistanas no segundo semestre de 2025, é um número alto, significativo, é o maior nível em 2 anos. Em termos absolutos, são quase 3 milhões de famílias com algum tipo de dívida, né? Esse avanço do endividamento deve ser uma preocupação para 2026? Qual tipo de risco também ele sinaliza? Eu diria que não uma certa preocupação, mas acende ali um sinal amarelo com relação aí à tendência do que nós vamos ter daqui para frente em 2026. É óbvio, o endividamento não somente é relacionado, tem contas ali que estão inadimplentes. Significa também que o consumidor está consumindo, ele vê ainda, apesar da desaceleração do nível de emprego, ele vê ainda uma perspectiva boa, de condições de pagar as suas contas. Então, a gente tem um cenário que é bastante impactante, mas para o ano de 2026, com relação ao cenário de endividamento e inadimplência como um todo, é muito importante ter atenção com relação ao cenário econômico, porque isso pode mudar. Então, nós já temos aí uma desaceleração da taxa de emprego, de crescimento da taxa de emprego. Nós já temos uma questão relacionada a também algum certo impacto aí também na renda do consumidor devido ao elevado índice, a taxa de juros que nós temos no país. Então, nós temos todo um conglomerado que vai
preocupar ali na frente é a questão de qual tipo de dívida que vem sendo realizada. Então, dívidas que percebemos muito na PEIC, por exemplo, está relacionada à própria questão do cartão de crédito. Então, o cartão de crédito é o principal tipo de dívida que nós temos ali. Então, qualquer alteração que nós tenhamos no cenário econômico e que mexa aí nessa questão do endividamento, pode ter um impacto negativo e passar a preocupar. E em 2026, o que a gente tem como grande preocupação, então, neste cenário, né? Uma possível redução da margem, digamos assim, de novas compras, porque a gente vai passar a ter uma pressão do orçamento desses consumidores em decorrência dessas incertezas que nós temos na economia, né, no ano de 2026, um maior risco de inadimplência também em 2026, ou seja, a gente está mudando um pouco o perfil dessa dívida, principalmente aí se a gente tiver essa desaceleração do emprego, também tiver o aumento dos juros, então a gente tem esse ponto também para atenção e também relacionado ao menor fôlego para consumo, ainda mais de bens duráveis. Então, eletroeletrônicos, domésticos são itens que têm um maior valor e que também comprometem mais a renda. Então, são esses pontos que devem ser os pontos de atenção em 2026 para ter aí um acompanhamento de como também o comércio ele pode se organizar nas suas estratégias de vendas. Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais nessa questão, né, das dicas, de como o empresário pode se preparar para esse cenário que você coloca aqui para a gente. Mas antes eu queria falar um pouco sobre outro índice, né, que é o ISEC, certo? Que mede a confiança do empresário e que também vem apresentando uma sequência de quedas. E hoje se encontra abaixo dos 100 pontos, que é considerado um campo de pessimismo, correto? Então, o que essa perda de confiança ela revela também em termos de perspectivas econômicas, de estoques, investimentos e até contratação de mão de obra, por exemplo? O ISEC, de uma forma em geral, mostra aí a visão, a expectativa do empresário do comércio com relação à economia, seja a economia atual, seja em relação às perspectivas. E esse indicador, ele vem aí se reduzindo ao longo dos meses, vem tendo queda ao longo dos meses, exatamente pelo cenário que nós temos, né, na economia. Então, nós temos a questão da alta taxa de juros para tentar conter a inflação, e a inflação ali praticamente já está próximo ao teto da meta, mas é uma questão de custos para esses empresários. Então, nós temos um cenário de quê? De estoques para esse ano mais conservadores. Então, vamos ter empresários investindo menos, tendo um maior controle desses estoques, negociando prazos com fornecedores, então é um ponto bastante relevante aí. Ao longo de 2026, então nós vamos ter aí uma maior cautela também dos consumidores em decorrência aí do cenário econômico que nós estamos vivenciando. Também a possibilidade por parte dos empresários de adiar investimentos na empresa, seja na expansão da empresa, seja na contratação geral ou contratação em termos de temporários para cumprir um espaço, porque o varejo é um setor que tem uma demanda, uma rotatividade muito alta. Então, às vezes, até para repor aquele funcionário, isso pode ter um impacto também, essa queda da confiança, então, ao longo de 2026. Até, inclusive, hoje a gente fala muito, né, da questão da integração de canais, seja no varejo físico, no varejo digital, até investimentos nesse ponto podem ser adiados. E sabemos muito bem que hoje, ainda mais o pequeno negócio, estar em uma plataforma digital é importante, mas essa é uma decisão que também pode ser aí adiada. E a própria questão da contratação mais lenta, como eu já mencionei, mas
ou substituindo quadro, né, de funcionários ou sequer contratando. Então nós temos aí um cenário ao longo desse ano de bastante incertezas também aí para os empresários na decisão dos seus investimentos. Você produz no Brasil e quer conquistar um mundo pagando menos impostos? O certificado de origem Fecomércio São Paulo é a chave para isso. Com ele, você acessa benefícios fiscais garantidos por acordos internacionais firmados pelo Brasil e pelo Mercosul. Você pode reduzir ou até zerar impostos de exportação. É economia que fortalece a sua competitividade lá fora. A validação é rápida, 100% digital. E a aprovação sai em até 24 horas. Quer exportar com mais vantagem? Acesse o link ou escaneie o código QR. Certificado de origem Fecomércio São Paulo. Menos imposto, mais alcance. Kelly, então, apesar dessas incertezas, desse cenário que você coloca, o consumidor, por outro lado, ele segue com uma propensão ao consumo, né? Como mostram outros índices, como o índice de confiança do consumidor e o índice de confiança das famílias. Por que a gente vê essa diferença de humor entre um empresário menos confiante e um consumidor mais otimista, com mais propensão ao consumo? O consumidor, ele olha muito para indicadores de emprego e renda, né? E o mercado de trabalho, a gente vê aí que ele vem se acomodando, não vem crescendo tanto como antes, tem aí uma desaceleração desse crescimento. A renda desse consumidor também melhorou um pouco, a gente vem aí de um cenário que essa renda melhora um pouco e fazendo aí que tanto o ICC e o ICEF estejam praticamente acima de 100 pontos. Então, isso leva ao otimismo dos consumidores. E no contraponto, a gente tem aqui um empresário que está inseguro. Ele está preocupado, tem incertezas na economia, né? Então, ele olha para custos, para margens, estabilidade no ambiente econômico. Ele sente muito a questão dos juros altos, porque tanto vai impactar o seu consumidor, como ele também na questão relacionada a compras, a investimentos, a renovação do negócio. A gente tem aqui também a questão da elevada carga tributária, que agora já inicia o ano com uma mudança nessa questão da reforma tributária, que pode ter impacto aí para esses empresários também. Isso é considerado na confiança, né, dos empresários, os custos operacionais que estão aí bastante altos e, novamente, reforço, porque a gente tem uma alta taxa de juros, um crédito muito caro e, novamente, muitas incertezas nesse ambiente econômico, tanto atual como futuro. Então, é muito importante se atentar a esses pontos e a incerteza regulatória, né? A gente tem aí várias leis que vêm sendo criadas e que têm impactos para os negócios e que esses negócios têm que se adaptar rapidamente. Digo aí a própria questão da reforma tributária. Então, buscar conhecimento, a Fecomércio vem trabalhando muito nisso, né, nessa questão de disseminar conhecimento da reforma tributária, porque é uma reforma que vai pesar no bolso também do empresário. Ela reduz, digamos, obrigações, mas a carga tributária fica muito elevada. Então, a Fecomércio, inclusive, tem materiais orientativos relacionados a isso. Então, a gente tem essas duas vertentes. Então, o consumidor vendo ali a questão de emprego, de renda, então ele está positivo ainda, o índice está alto. Por outro lado, o empresário ele mais cauteloso devido a esse cenário que nós temos. Daí, então, como você diz, o consumo tem essa relação, né, com renda, emprego, crédito. Mas qual desses pilares deve ditar o humor do consumidor em 2026? Qual deve ser o mais forte, preponderante? Eu diria que todos, né? Então, tanto renda, emprego, crédito, são três fatores aqui que a gente vai ter bastante importante. Então, a renda, né? Se a gente tiver renda que cresce, o consumo vai crescer imediatamente. Agora, se essa renda passar aqui a cair, a renda, o rendimento médio do trabalhador começar a cair, aí a gente pode ter um cenário. A gente está trabalhando num ambiente de incertezas, né? Então, a gente pode ter um cenário que mostra aí muito essa questão de se ele vai comprar mais ou não, vai reduzir o seu consumo. O emprego,
né, que garante aí a segurança desse consumidor para planejar as suas compras, né, e assumir compromissos. E o crédito aqui ele entra como uma figura, digamos que complementar, né, desse cenário, porque a gente tem com juros ainda elevado, o crédito ele tende a ser um cenário menos decisivo. Então, a gente com uma Selic em torno de 15% ao ano, que ainda não sabemos, mas é uma questão, é a expectativa de que ocorra uma queda, mas assim, o Banco Central trabalhando com essa política fiscal e monetária bastante contracionista ainda, mesmo que uma tendência de redução de 15%, ao longo de 2026, então a gente tem um cenário de incertezas também, né? Então, mas o crédito é uma questão aqui que, digamos, que é complementar nessa questão, né? Então, em 2026, a gente tem aqui o consumo que vai depender muito da estabilidade do mercado de trabalho, e também de ganhos reais de renda, né? E se o emprego, no caso, ele enfraquecer, a gente também vai ter aí uma queda, né, nas contratações, vamos ter problemas em compras, né, porque o consumidor ele vai estar menos disposto a comprar neste momento. Você traz para a gente todo esse cenário, né, de incertezas, que depende de algumas variantes, mas há oportunidades também que os empresários podem aproveitar em 2026, falando mais da parte prática, quais oportunidades vêm pela frente? Para o consumidor, né, o que a gente tem? Um consumidor que ainda está disposto a comprar. Agora, nesse início de ano, aproveitando as liquidações. Então, é muito importante que o empresário trabalhe bem essas ações para atraí-los para o seu estabelecimento. Bom, a possibilidade nós temos aqui de recuperação gradual da confiança do empresário. Então, isso também que vinha negativo, né? Mas assim, o que vai depender do ambiente macro? Então, das questões tanto relacionadas a juros, investimentos, enfim, tudo vai depender do que acontecer no cenário macro. O crescimento do próprio varejo digital não há atualmente como se desvincular isso, então um varejo híbrido cada vez mais interligado, né, em alguma plataforma de marketplace, enfim, vendendo, né, de forma aí que ele esteja sempre atualizado no mercado, né, e tendo esse crescimento de vendas. E por último aqui eu falaria da demanda por produtos de maior valor percebido. A gente estava falando lá atrás que com a renda menor, esse consumidor ele pode ter, né, comprar menos bens duráveis, por exemplo. Mas a gente entra no ano com uma percepção mais negativa, certamente com uma tendência aqui de desaceleração da inflação, de redução dos juros, mas um juros controlado, né, para poder manter essa política monetária do Banco Central. Então, a gente tem esses pontos que eles podem ser aproveitados, né, de tal forma aí que possa ter crescimento e continuidade aqui nas vendas. E há outras variáveis importantes neste ano, né? Copa do Mundo, eleições. O que a gente pode, né, perceber bem, né, as relevantes que nós temos aqui. Primeiramente, a gente tem, não há de se esquecer, é um ano eleitoral, né? Então, algumas regiões, historicamente, aumentam aí o nível de gasto, né, das pessoas da região, do que está, né, acontecendo, enfim. Então, acontece muito esse cenário. Então, a gente tem aí, mas que também gera incerteza, né? A gente tem um quadro eleitoral que não sabemos, né, onde vamos chegar, até que momento e como estará a economia de uma forma em geral, né? Temos a questão do cenário internacional Estados Unidos. Então, assim, a gente tem um juros elevado ainda nos Estados Unidos, preços das commodities que a gente vai ter bastante pressionado aqui ao longo do ano, e as tensões geopolíticas. Então, tudo isso pode ter impacto no quê? Na inflação, né, no Brasil, e também no câmbio no Brasil. Bom, e como eu mencionei, a gente tem uma agenda tributária bastante importante ao ano que vem. Então, é o momento já do empresário ter conhecimento de mudança de formação de preços, como se organizar
tributariamente, enfim, uma estratégia que ele não seja tão impactado com essa alta carga tributária. E sem falar das próprias estratégias que a gente tem aí pela frente, porque 2026 é um ano com muitos feriados para o varejo. Tem essa também. Tem né? essa que é importante, também. impacta bastante. É muito importante nesse momento rever todo o planejamento. Então, assim, mesmo que o empresário ainda não tenha realizado, faça agora no início de janeiro, com todas as estratégias, considerando os feriados, considerando esses feriados, inclusive, como oportunidades de vendas, né? Atraindo o consumidor e fidelizando. Então, esses pontos, eles seriam praticamente importantes ao longo do ano. Kelly, você já trouxe muita dica, muita orientação importante, né, para quem está nos acompanhando, mas nosso tempo chegou ao fim. Queria só sua mensagem final. Qual, então, de tudo isso que você falou, qual deve ser o foco para os empresários e empresárias se prepararem, se planejarem bem para 2026? Bom, o próprio foco, né, no planejamento estratégico do negócio, revendo ali o que ele pode fazer para reduzir os seus custos e manter, digamos assim, uma gestão de estoque mais eficiente, porque estoque parado também é dinheiro perdido. Então, aproveitar essas oportunidades que nós temos ao longo do ano, então Copa do Mundo, feriado, eleições, para poder criar estratégias que possam aí favorecer essas atividades. E claro, acompanhar aqui todos esses indicadores que nós temos pela FEComércio São Paulo, né? Porque eles mostram aqui, né, a antecedência de um cenário que possa aí ter de mudança de humor dos consumidores, dos empresários. Então, os indicadores eles são fundamentais, são praticamente os antecedentes de vendas do varejo. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, para que o varejo ganhe aí tenha um crescimento ao longo deste ano. Informação de qualidade é a chave, né? A melhor forma de se preparar bem. É isso mesmo. Muito obrigada por trazer todas essas informações e pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigada também a você que nos acompanhou e até o próximo FEComércio Orienta. Tchau!